Boa noite, boa noite. Oi, Flor. Aqui se aparece, né? Tô de olho. Peraí que eu já te vi, eu vou te chamar. Boa noite, Ju. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô. Show de bola. Vou mandar pro pessoal aqui. A gente espera um pouquinho que a galera vai sabendo aos poucos, né? Que nós estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Se a gente não sabe, também a gente aprende, né? É, eu pra ser sincero não sou muito bom em rede social não, tô aprendendo. Então, estamos todos aprendendo. No final dá certo. Isso que importa. Isso aí. E Como é aí, que tá você aí no tá... Rio? Cara, aqui nós estamos na fase de soltar, né? Soltar a galera pra pista. Parece que amanhã já vai ser liberada atividade na areia? É isso? Parece que sim. Hoje liberou academia Uhum. e restaurante com algumas normas, né? Sim, Mas hoje já começou a liberar. Parece que amanhã libera essas atividades na areia. Não sei direito. legal. Mas tem uma galera que tá meio apreensiva ainda. Sim. Então, tem muita gente que tá com medo ainda de sair na rua. E tem uma galera que tá dando graças a Deus, né? Que não aguenta mais ficar em casa, já tá desesperado para sair. É, eu tô com saudade da academia, mas pra ser sincero, eu acho que eu não volto esse ano não. É, né? É, dá pra me virar em casa e vamos deixar pro ano que vem, Projeto Verão 2021. 2022, né? É, ou 22. E como que estão as coisas por aí? Me conta. Ah, aqui na verdade, Rio Preto já está na fase laranja, então o comércio já está flexibilizando. O prefeito ele alterou o horário comercial, então eles preferiram fechar no domingo e na segunda-feira e abrir mais horas durante a semana. Atividades da área da saúde funcionando normal. A prefeitura lançou um curso para o pessoal estar fazendo justamente para poder estar funcionando e eles fiscalizando, né? Entendi. É uma loucura, né? A gente não sabe o que vai rolar, né? É, Com nuvem de gafanhoto, a gente não sabe onde a gente vai parar daqui a pouco. Mas deixa eu te falar, você consegue subir um pouco o seu celular? sim? Então eu não consigo. Eu só vejo metade de você. Ah, é bem melhor. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Justa aí. Hoje a gente vai falar de Quiro no esporte. Melhor? Bem melhor. Agora eu te vejo. Eu tava te vendo Torcer. aqui pra baixo só. Mas você tava falando só tava a boca. É o tripé aqui, torcer pra não cair. Não, não vai cair. Estamos na fé que não vai cair. Vamos lá, eu vou te apresentar. Então você é Tá. bacharel em Quiro pela Universidade de Morumbi. Você se formou em que ano, Will? 2013. 2013. É especialista em diagnóstico por imagem, em exame de imagem e quiropraxia clínica. Isso. E já atuou com o pessoal de CrossFit, bodybuilding e atualmente você é o quiropraxista do Rio Preto, Vai. Vailers Futebol Americano. Isso aí. Me conta, como que você foi parar na Quiro? Como que você descobriu a quiropraxia e quis fazer quiropraxia? Pergunta que sempre fazem pra gente. Sim, eu até via o teu podcast outro dia com o Francisco, né? E eu até me identifiquei porque eu acho que é a história da maioria dos quiropraxistas. Eu estava determinado a fazer odontologia pela pressão dos pais e acabei influenciado por uma amiga de colégio pelo guia do estudante. E aí eu falei, eu quero fazer esse negócio.
Eu falo para os pacientes até hoje que meu pai é o meu fã número um. Ele me matriculou na faculdade sem saber o que era. E hoje ele fala que ele tem um quiropraxista particular. Cara, os pais adoram, né? Eles são os maiores fãs. E aí, como que você foi pro esporte, assim? Tipo, você já queria isso dentro daquilo? Já era algo que você gostava, que você falava, meu, eu acho que eu vou pra área de esporte depois que eu me formar. Na verdade, não. Eu, para ser sincero, eu tive uma adolescência um pouco complicada antes do colégio. Eu era gordinho, sofria bullying. Naquela época era zoeira, não era bullying. E aí eu acabei entrando na natação, musculação. E aí foi quando eu comecei a gostar de esporte de modo geral. Então tudo que envolver esporte me fascina, eu procuro conhecer. CrossFit, futebol americano, independente do esporte, eu tô dentro. E como que você foi parar no futebol americano com esse time? Você já gostava? Na verdade, eu, quando vim com a proposta de vir para cá, eu procurei clubes esportivos. E o futebol, o soccer nosso aqui, ele não é muito grande. Tem o América, tem o Rio Preto, eles têm estádio, já sediaram até jogo da seleção, mas não tem tanta influência hoje. E aí tinha o Rio Preto Valors, futebol americano, e a equipe de rugby. Entrei em contato com as duas, na verdade, né? Acabei atuando com o rugby um ano e com o Valors até hoje, mas não entendia nada de futebol americano. Sempre procurei estudar, aprender um pouquinho, porque a gente está aí para aprender mesmo. É verdade. Eu, na época de faculdade, a minha história é parecida com a sua. Eu tive uma obesidade na adolescência, cheguei nos 3 dígitos, mas eu sou totalmente oposto. Eu odiava atividade física. Eu nunca na minha vida me imaginei trabalhando com esporte. Falei, jamais, nunca passou na minha cabeça trabalhar com esporte. Tanto que na época de faculdade, eu fazia todos os cursos de pediatria, né? Porque eu queria muito trabalhar com pediatria. Falei, eu vou trabalhar com pediatria na certa. E aí foi culpa do Paulo Gomes, que é um quiro aqui do Rio, que se Uhum. formou na Fevale, que me infernizou, porque ele foi fazer o curso de especialização, falou, não, você tem que ir comigo, vamos trabalhar com esporte, atleta legal. Aí eu fui com ele nessa. E aí a gente foi parar no time de futebol americano, porque ele conhecia um amigo dele, jogava na areia, porque aqui no Rio tudo tem que ter a modalidade praia. E Sim. aí, e aí o Ramon, acho, jogava na praia e falou pro time, o time falou, meu, tem 2 malucos querendo vir aqui ajudar a gente, vamos nessa, né? E aí começou a fazer um sucesso, assim, porque a galera começou a jogar. E aqui, como eles jogavam areia, eles tinham outros times de grama que eles jogavam. Então eles jogavam uma época aqui em 2 campeonatos ao mesmo tempo. Quando estava terminando a areia, começava a grama. Então Sim. eles se lesionavam na areia e a galera dos outros times começaram a achar estranho de como que eles já estavam bem para jogar na semana seguinte na grama. E aí começou um falar com o outro, um falar com o outro, falar, aqueles 2 malucos lá da Kiro que tá com a gente, meu, tá dando certo, a gente tá gostando. E aí a gente recebeu o convite da grama. Mas eu fui mais louca, né? Porque teve uma época que eu tava trabalhando com 4 times ao mesmo tempo. Sim, querendo ou não, eu acompanho a tua história. Eu acho que deveria ser ao contrário, eu deveria te entrevistar agora, né? Não, outro dia a gente marca isso daí. Vamos focar em você, que você é o foco hoje. E aí me diz uma coisa, mandar um beijo pra Lilian, lindona, que entrou aí. É, Quando você trabalha com atleta, muita gente me pergunta isso, né? Ah, mas você atende atleta, você também atende pessoas que não praticam esporte? Muda alguma coisa na sua prática quando o paciente chega e ele é atleta ou ele é um paciente que não pratica atividade física? Muda alguma coisa na sua conduta, na forma que você vai avaliar ele? O que que acontece? Eu vejo que a própria afinidade pelo esporte me ajuda muito até na questão da conversação com o paciente. Então, eu acabo entendendo muita informação que ele quer passar, que às vezes um paciente convencional eu tenho que perguntar mais, entrevistar um pouco mais, justamente por não entender a queixa principal dele. No esporte acaba sendo meio que natural, né? Então, para quem já nadou, correu, pedala, às vezes uma palavra que eles falam específica, a gente consegue assimilar um pouco melhor. Com relação a procedimento, além dos ajustes, eu acho a parte muscular muito importante, porque a maioria já vem com queixas
de tendinite, e aí a gente acaba trabalhando com técnicas específicas de liberação muscular também, que às vezes num paciente convencional, não que a gente não utilize, mas a gente acaba meio que deixando um pouco de lado, focando só no ajuste, né? Sim, com certeza. E eu acho interessante também porque o atleta, ele tem, por mais que sejam atletas amadores, porque eles não ganham para isso, né? Eu acredito que o atleta ele tem uma consciência corporal mais aguçada. Não posso dizer melhor, mas ele é mais aguçado do que uma pessoa que não pratica atividade física. Então, Eu quando digo que o, ele chega pontual, né? eu digo que o feedback deles é mais rápido. A gente ajusta e ele vê uma melhora assim, quase que de imediato. É verdade. Isso é verdade. E você sente diferença, você que já trabalhou com várias áreas do esporte, você sente do futebol americano para você trabalhar com CrossFit? Você estuda aquilo? Tipo, você vai estudar o que é o CrossFit, quais são os movimentos, o que eles fazem, qual que é a preparação que você tem pro atendimento com o atleta? Eu como eu venho da musculação, a musculação para mim é a base para qualquer esporte. Então eu tento entender desde a biomecânica básica do exercício a regras específicas daquele esporte. O CrossFit foi também algo interessante, porque eu acabei praticando um ano de CrossFit. Eu acabei sendo orientador de uma dupla de TCC lá na Embi Morumbi. E o próprio Djalma, que dava a disciplina de parte científica, né, de estudo científico, ele mesmo desacreditava do trabalho, que CrossFit ainda estava desenvolvendo, achava que era um trabalho que não tinha muita relevância e acabou sendo até a segunda melhor nota de TCC, justamente porque a gente conseguiu colocar a quiropraxia dentro do CrossFit. E aí no box que a gente acabou realizando o trabalho, tinham dois atletas, né, os donos na verdade, também jogavam futebol americano, que possivelmente você deve até conhecer. É o Johnny e o Rafa. Rafa. Fugiu o nome dele agora, mas eles jogaram no Flamengo. Ah, então eu sei quem é. Deve ter Não é o conhecido. Double F. Não. O Johnny é um moreno, O bem Johnny eu sei forte. quem é. O Rafael não é o Double F. Não, não. O Rafa, acho que ele passou muito rápido pelo Flamengo e ele acabou voltando para a Lusa. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é o Rafa. O Johnny tá lá ainda, né? O Johnny Tá tá lá ainda? no Flamengo. Tá lá. E acabou sendo o segundo lugar o TCC. Tá vendo? É importante a questão do esporte. E o CrossFit no início, a pessoa também não dava muita credibilidade pra ele. Então ele foi crescendo meio que na raça, assim. É, Igual eu, aquilo como tá eu vim sendo. da musculação, eu procurei, eu atendi mais de um ano dentro de um box de CrossFit. Então eu atendi os atletas e praticava o CrossFit. Muito exercício que eu realizava na academia, agachamento, supino, levantamento terra, era algo fácil para mim. Só que exercícios que envolviam técnica, então clean and jerk, arranque, já exigia muito mais da minha consciência corporal, que eu não estava acostumado, e tinha força. E aí você acaba aprendendo os movimentos e quais são os mecanismos de lesão. Porque às vezes chegava um atleta, no caso um aluno, né, de CrossFit, com uma queixa no ombro, na região lombar, e eu queria entender o motivo daquela queixa, né? Sim. E você vai em jogo também, né? Você não atende ele só no consultório. Você vai pra, tipo, campeonato. Você chega a acompanhar o time também? Sim, na maioria das vezes eu consigo viajar com eles. Quando não, eu falo para eles virem uma semana antes do jogo, começar a atender o máximo possível de atletas. Hoje a gente tem um fisioterapeuta também, então ele dá um suporte legal. O que no meu Show. primeiro ano praticamente fazia tudo, então hoje a gente conversa, vê o que é de cada área específica, né? E na medida do possível eu tento estar em jogos também para a gente poder dar aquele suporte durante o jogo também. E aí, qual o procedimento que você tem em jogo, assim? Tipo, você ajusta eles antes? Qual que é o protocolo que você utiliza com eles em jogo? Uma questão de organização, eu prefiro que eles venham no consultório antes do jogo. Um, 2 dias antes do jogo. E casos específicos durante o jogo. Porque como é muito atleta, é meio difícil ajustar todo mundo antes do jogo, né? Eu sou um só, Eu sei que é isso, é. Aqui eu ajustava todos eles antes do jogo. antes do jogo, né? Antes do jogo.
E aí eu dava, na verdade, eu só dava preferência, eu pedia pro head coach fazer a lista, Sim. do tipo, os que vão realmente entrar primeiro, porque a questão do futebol americano é diferente de outros atletas que você acompanha, porque tem times que são menores. Agora, o futebol americano, quando você está dentro de um jogo, são 60 Sim. atletas, no mínimo, 60 atletas que você está ali comandando 60 atletas. E realmente, ajustar 60 pessoas é muito difícil, complicado. Ainda mais a gente tem um curto espaço de tempo antes de jogo de preparo, né? Porque eles têm que fazer o aquecimento, eles Sim. precisam botar aquela armadura toda, então leva um tempo ali. Então, o que eu pedia para o head coach selecionar o pessoal, o que eu peço na verdade, é quem realmente vai entrar primeiro, são os primeiros a virem, e quem está lesionado, agora, e aí depois eu vou atendendo os outros na sequência. E aí Sim. sai de lá. Mas, cara, eu comecei a criar um ritmo bom que 90% são atendidos antes. Uhum. Porque também não é sempre também que todo mundo vai querer ser ajustado, tem essa também. Exatamente. Eu tenho um ritmo interessante porque eu fazia muito evento pela faculdade, então a gente atendia num volume muito grande de pessoas. Eu tenho priorizado atendê-los no consultório até por uma questão de valorização, porque senão acaba ficando algo meio que, ele vai vir antes do jogo, eu só passo com ele antes do jogo. Então eu prefiro que Não, eles você venham no tá. consultório também, e aí eu consigo atender com mais paciência, com mais calma também. Não fica aquele negócio muito mecânico, né? Esse é o meu sonho, meu. Meu sonho é esse. Mas eu não consigo brincar com eles disso. Eles não me entendem. Então eles gostam do dia do jogo. Mas eles vêm aqui também. Quando é lesão, eu falo isso pra eles. Que jogo, o dia de jogo, o dia de campeonato não é dia de tratamento. É o Sim. dia que a gente faz. A gente ajuda eles na melhora de rendimento de jogo. Aham. Mas isso daí eles são bem educados. Tanto que quando tem lesão e tudo mais, eles vêm pro consultório. Agora, cara, conseguir atender eles antes do jogo, pra mim é um sonho isso. Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas é muito melhor por conta de estrutura. Você tem todos os Sim. equipamentos no consultório. Por mais que a gente leve um mini consultório para jogo, você tem toda a estrutura de consultório que não é igual, né? Não tem condições. A maca é diferente, tudo diferente. Sim. Mas meus sonhos é um dia eu chego lá. Um dia eu consigo que eles venham. E, gente, se vocês quiserem fazer perguntas de quiropraxia, de esporte, podem fazer. Eu vi que entraram atletas aí, né, senhor Caio? Entraram uma galera aí, entrou a Tá, que trabalha também com CrossFit, a Thaís, quiropraxista, que está em Sampa. Pessoal E do aí, Vailers. galera do E aí, qual a importância para você de estar um quilo presente no jogo? Você sente diferença? Os atletas, você acha que eles rendem mais ou eles sentem a diferença de ter um profissional, tanto o quiro quanto o profissional de saúde na sideline ali para dar apoio para eles? Qual a diferença que você vê dos atletas? Sim, é interessante porque 2018 eu acho que foi um ano que marcou tanto o time do Vailers quanto o meu. Foi meu primeiro ano aqui. O Vailers estava se reorganizando com relação a treinadores, estrutura, patrocínio. E 2018 a gente acabou chegando na final do Paulista e contra um time forte já, que era a Lusa. E foi praticamente uma guerra, porque eu sozinho tentava remendar os atletas ali para que eles pudessem retornar para o jogo. Mas final de Então, campeonato. foi um ano que marcou tanto eles quanto eu, na verdade, né? Justamente por conta disso. E a gente acabaram, na verdade, tentando fazer eles voltarem para jogo. Eu não lembro o número exato, mas acho que eles tinham coisa de 30 atletas e acabaram terminando o jogo com o número necessário para poder encerrar o jogo. Tinha muito atleta revezando posição. É, os americanos, eles têm uma confiança muito grande na quiropraxia, né? Acho pela questão cultural. Então, ó, duas ou três lesões que aconteceram durante o jogo, eles perguntavam se tinham fratura, se podia voltar para o jogo, e eu falava, não, vamos lá, vamos avaliar, se der, a gente continua. E foi por pouco, na verdade, que acabaram não conquistando o título. É, Agora, a estrutura de hoje, eu posso dizer que ela está até um pouco mais confortável. Tem alguns atletas, que ainda não, a gente cria uma afinidade com alguns atletas, né? E quando eles me veem chegando, são os primeiros a deitar na maca. Acaba sendo meio que um protocolo. Tem que atender eles antes do jogo ali, fazer os paranauê, porque senão parece que o psicológico deles não funciona durante o jogo.
Mas o pessoal, quando acostuma, não adianta. Eles querem, eles querem já aquilo lá, porque aquilo lá faz tão bem pra eles antes do jogo, que, cara, é uma necessidade. Tem sempre uns que realmente, quando a gente chega lá, os caras até o olhinho brilha, né? Fala, ai, chegou a Chegou. salvação do jogo. É muito, isso daí é muito legal. E é bacana, o que eu senti de diferença aqui, que até o pessoal falou no início, é que, como não tinha área de saúde e aos poucos foi aumentando, hoje o Flamengo a gente está com uma estrutura fenomenal, assim, graças ao Júlio, que é o nosso coordenador. Então a gente tem muito profissional de saúde, de várias áreas. Patamar, né? Agora, agora o que eu percebo é que os jogadores eles se sentem mais seguros quando a gente está presente, tanto o Kiro quanto outro profissional de saúde, porque eu acho que ele sente que ele tem um apoio extra, ou ele tem meio que uma pessoa que vai ajudar ele se acontecer alguma coisa. Então eu acho que eles vão, eu não posso dizer mais garra, porque, meu, a galera que joga futebol americano no Brasil inteiro, aqui, eu acho que eles têm muita garra. Mas eu acho que eles vão mais tranquilos no sentido de que se ocorrer alguma lesão ou se acontecer alguma coisa, eles têm um suporte ali técnico para dar. Porque a ambulância não é sempre que a gente pode contar, né? Quer dizer, tá presente, mas não dá o mesmo suporte que um profissional da saúde da equipe dá. É um Sim, atendimento rápido ali, só de prontidão mesmo. Então, eu acho que quando a gente está presente, eles se sentem mais seguros, eu acho, mais relaxados para poder fazer a técnica deles da melhor forma possível ali que eles têm para fazer. exatamente. E aí, além do futebol americano, quais outras áreas que você trabalhou que você gosta de trabalhar? O CrossFit, o bodybuilding, o que você gosta? Em São Paulo eu tive a experiência de atender muito fisiculturista. É um público que eu gosto até justamente pela performance, né? Eles estão muito mais preocupados com a questão estética, então a parte muscular ela também é importante além do ajuste. Hoje no consultório eu atendo muito pessoal do triatlo e que faz pedal. Aqui em Rio Preto, querendo ou não, a maioria do pessoal faz parte de alguma assessoria esportiva, corre, nada, pedala. E aí, querendo ou não, eles acabam procurando a quiropraxia justamente para melhora de rendimento também. Show. Ó, a Janete fez uma pergunta. Que ela falou que ela achava que o pré-jogo não fosse eficiente, pois o ajuste causa um relaxamento. E o atleta precisa da adrenalina para o jogo. E eu penso que deve ser como um preparo muscular alguns meses antes de frequência. Você quer responder primeiro? Eu concordo com a Janete, acho que eu até preconizo essa questão de atender no consultório para não causar um relaxamento extra às vezes, mas o outro lado também acontece, de às vezes ter alguma disfunção que a gente pode estar melhorando para o jogo. Então, por exemplo, uma alteração na pelve, se a gente corrigir ali, vai melhorar 100% a biomecânica dele. E se ele deixar para procurar só no pós-jogo depois, acaba sendo ruim, né? A experiência que eu tenho é a seguinte, que é claro que um dos efeitos do ajuste é causar um relaxamento. Mas Sim. é claro que não é todo mundo que vai ter um relaxamento que vai querer dormir e não vai chegar ao pico que precisa de adrenalina, tipo um atleta. Eu gosto de ajustar antes e eu conversei muito isso com o Alan, do Baltimore Ravens, quando ele esteve aqui no Brasil, de qual o procedimento que eles fazem, né? E eles fazem isso também. Ele atende todos os atletas na manhã do jogo no hotel e ele te contou? Você Eu teve. fiz, eu participei do seminário dele, mas eu não fui no, acho que no jantar depois. Tá. Bom, eu conversei muito com ele, porque como a gente estava, a gente meio que, como a Kiro aqui no Brasil é muito nova, a gente não sabe direito se a gente está fazendo, não é corretamente, mas se a gente está fazendo alguma coisa bacana que está parecida com eles ou não, né? E ainda Experimentar. mais lá, também total, a gente vai, o que a gente acha correto, a gente vai aplicando e vai melhorando isso em cima disso. E aí eles têm um procedimento que ele ajusta todos os o head, ele bota uma faixa adesiva na parede do hotel, tem um salão do hotel que fica reservado para ele já com a maca. O head coach vai lá e anota todos os jogadores que ele precisa ajustar ali no hotel. Os jogadores já sabem, eles vão na ordem, organizadíssimo, né? Aqui não é igual, mas tudo bem. Vem todos os atletas, ele ajusta todo mundo que precisa ser ajustado e vão para campo. Quando ele chega em campo, ele tá com a maca no vestiário e aí ele fica dando suporte jogo.
Mas lá, logicamente, os atletas vão semanalmente nele, fazem todo o acompanhamento já com ele, outros quiropraxistas do time, quiropraxistas que o próprio jogador gosta. O que eu Uhum. gosto aqui, o que eu faço? Que eu falo muito para os atletas. O jogo, ele não é hora de fazer tratamento. Como a gente trabalha com atletas que são amadores, que além do futebol americano, eles também trabalham com outras profissões, e aí geram vários desgastes. Um é o preparo do futebol americano, e o outro é, é a vida dele, é o cotidiano dele, a postura dele, a rotina dele. E, e aí o que acontece? Eu vejo, quando eu ajusto antes do jogo, o rendimento deles é melhor. E aquela questão de alguma dor que eles tenham, ou até ele previne a lesão, porque se ele está com uma pelve desalinhada, ou se ele está com um joelho, ou até a lombar mesmo desalinhada, isso afeta na corrida, isso afeta no posicionamento, isso vai poder gerar uma dor mais rápida nele, mais, digamos, mais breve nele. E eu percebo que eles levam mais tempo para se cansar, e eles levam mais tempo para começar a reclamar de alguma dor que eles já tenham. Então, essa é uma diferença que eu gosto muito do ajuste. Aí depois eu confirmei com o Alan, eles fazem esse procedimento lá também. Lógico que ele não atende todo mundo. Mas que ele vê também essa diferença, que a intenção do ajuste pré-jogo é para o atleta melhorar rendimento e para ele, e, na verdade, para prevenir lesão, para ele demorar a reclamar de alguma questão. Sim, é como se fosse um upgrade, na verdade, né? Mas aí também vai muito de como o Kiro gosta de trabalhar, como que o time já está acostumado. Se o seu time já está acostumado com você nessa rotina, tá dando certo, cara, segue que tá ótimo. Se tá dando certo, eu vou por esse princípio. Se tá dando certo, os jogadores eles estão bem, eles estão ganhando rendimento, eu acho fenomenal. Acho que você está no caminho certo. Cada um, na verdade, vai fazer conforme prefere. Cada um vai ter uma preferência. Não tem como a gente fazer igualzinho, igualzinho. Senão também É, perde a graça. pelo que eu lembro dos trabalhos lá na universidade, até conversando com um atleta que veio semana passada, alguns estudos diziam da melhora de rendimento e alguns estudos causavam essa questão do relaxamento. Mas, querendo ou não, às vezes acaba sendo só um caso ou um esporte específico. Eu lembro de um caso que fizeram da natação e causou um relaxamento e diminuiu o tempo. Então, assim, acaba sendo, na verdade, experimentação. A gente não sabe o efeito que aquele organismo vai ter, né? A gente E sabe também que vai melhora a mecânica, e também vai de cada atleta, né? sim. Tipo, um QB que precisa lançar a bola. É uma pessoa que eu não vou fazer trabalho muscular em ombro dele, porque ele não vai conseguir lançar a bola. Então, assim, eu acho que você tem que ver o atleta. É igual o consultório, né? Apesar de a gente estar num time, a gente vê o indivíduo. A hora que chega o indivíduo, você vai tratar aquele indivíduo. Você não está tratando o time, você está tratando o indivíduo para ele, no coletivo, sair melhor. E aí cada um também tem uma resposta. Eu acho que você tem que ver o que, que o atleta sente, o que o atleta gosta, como que é melhor para ele. Tem atletas que eu atendo antes, tem atletas que eu atendo no meio, e tem atletas que eu só vou ver no final, porque eles querem aquele ajuste para ficar bem e para ficar menos dolorido no dia seguinte. Uhum. Ó, a gente estava Você preocupado com ajusta, o tempo? você ajusta depois do jogo? Raríssimo. É Aí eu difícil, peço para ir em consultório. porque eles dispersam demais, começa a encontrar com a Não, cara, família. acabou o jogo, já era. Acabou o jogo, eu não consigo. Mal eu acho um que me ajuda a carregar a maca. Não tem como, eles somem assim. Somem, todo mundo some. Se perdeu, tá muito triste. E aí não, você não consegue falar com ninguém. Se ganhou, tá muito feliz. E aí já achou família, já achou todo mundo também, se perde total. Raríssimas vezes eu atendi depois, só se for uma lesão muito grande, que você precisa meio que acompanhar e tudo mais, mas aí o pós-jogo sim, aí acaba sendo, o meu pós-jogo acaba sendo na clínica. Aí Uhum. pra mim é mais fácil pós-jogo. Júlio, Ó, só vou ajudar o tripé aqui que ele tá caindo, tá? segura aí porque tá acabando o tempo. Ah não, tem tempo ainda. Tô olhando o relógio aqui errado, foi adiantado. Achei que já tá acabando, mas não. Pessoal, alguma pergunta? Olha, entrou Otávio do rugby. Tudo bom, Otávio? Ninguém tem dúvida de esporte, né? Tá todo mundo bem hoje, sem dúvida nenhuma. Ju, eu queria fazer uma pergunta. Manda. É, Com relação à concussão, eu lembro que o Alan comentou alguma coisa na época. Eu até comento com os atletas que vêm, que é algo novo pra gente. Você já pegou algum caso? Você
estudou já o protocolo que eles estão utilizando? Como é que é o seu atendimento para concussão? Cara, eu tô com um DVD do Alan que eu preciso, agora que eu mudei, eu preciso traduzir esse DVD. Eu preciso até te passar esse DVD. Por favor. Então, o time, a gente conversa muito sobre a questão da concussão. Como agora tem a parte dos médicos mesmo, eu fico um pouco, não tranquila, mas é algo que eu não me preocupo mais sozinha, né? O Uhum. time, ele tem o protocolo de concussão, que é aquele da própria FA que manda, né? Eu tive um caso de concussão na minha frente, cara, esse foi sensacional, foi com o Botafogo. O, o jogador recebeu a bola, conforme ele recebeu a bola, que ele pegou a bola, ele virou. Nisso que eu só sou, e só eu e o head coach vimos, porque, cara, a gente estava na frente dele e não tinha como ele vir. A hora que ele pegou a bola, ele tomou uma pancada. E nisso que ele tomou uma pancada, ele virou de frente pra gente. Quando ele virou de frente pra gente, eu e o head coach, a gente viu ele apagar e acordar. Ele não Nossa, percebeu que ele apagou. A gente parou o jogo na hora e foi muito na nossa. Tipo, tinha que ser ali na nossa frente, porque senão a gente não ia dar ruim no final. sim. E aí a gente parou o jogo, paramos o jogo e tal. Aí chama a ambulância, faz os exames e tudo mais. Ele tava bem, ele queria voltar, porque para ele estava normal. Ele não sentiu apagar. E aí a gente parou o atleta. A questão do atleta hoje, eu acho que a concussão, a gente tem que tomar dois cuidados, que é, a gente não está acostumado com isso, é algo que a gente precisa se policiar, é algo que o atleta tem que se policiar, e os atletas, eles têm muito... A gente tem que ficar muito ligado, como a gente conhece os atletas, é mais fácil, quando você já trabalha com o atleta, você já sabe o jeitinho dele de estar mentindo para você, né? Porque eu já tive atleta que estava com uma costela fraturada jogando, e não Ah, me contou. dedo quebrado, entorse, a Tudo. coisa Imagina mais. o que é uma concussão. Não é nada. Uma batidinha de cabeça não é nada para eles. Eles não pensavam no futuro. Eu acho que agora é uma coisa que está sendo muito mais falada, que eles estão prestando mais atenção e eles estão vendo que é algo para a saúde deles agora e amanhã. Sim. Então, assim, eu tive pouquíssimos casos. Esse, assim, foi o mais marcante, porque foi muito na minha cara, assim. Teve outros que o atleta teve a lesão, a gente para, faz os exames, faz todo o protocolo de volta. Mas eu acho que é um assunto que a gente ainda precisa discutir muito e é um assunto que a gente ainda precisa procurar montar muito protocolo. Porque eu acho que o principal da concussão é a gente mostrar para o atleta o quão perigoso isso é amanhã para a saúde dele, porque eles escondem, eles falam que eles estão bem, é um ou outro que fala a verdade, porque eles querem jogar e eles se prepararam para aquilo, a gente sabe disso. É muito duro um atleta. Eu já tive atleta que se lesionou antes de entrar em campo, que torceu o pé, o campo era muito ruim, o cara entrou no campo, torceu o pé, saiu. É. Então, assim, é muito complicado. Mas a concussão, eu nem sei se eu estou respondendo o que você perguntou. Sim. Mas a concussão em si, eu tive pouquíssimos casos. E já tive nisso, já tive também saltos ornamentais. O garoto caiu na piscina errado e estava achando que foi uma lesão de chicote, porque ele também não sentiu nada. Não, eu tô bem, eu tô ótimo. A gente parou ele para ele não fazer o próximo salto. E era uma competição para as Olimpíadas na época. Então, assim, pesa. Então, eu acho que tanto o atleta ele tem que ter a consciência da saúde dele e a gente também tem que ter consciência, porque também para a gente é muita responsabilidade e é muito duro você falar não vai entrar. Só que eu acho que a gente está cuidando de vidas. Então a Sim. gente, e eu falo isso muito para eles, eu não brinco com a vida de vocês. Então a Antes hora do que eu falo atleta, não né? vai entrar, não é para entrar, porque cara, perder um jogo, perder uma seleção de Olimpíada, cara, dói. Dói muito, mas cara, é sua vida. É melhor você vivo, bem, conseguindo competir daqui um ano, 2 anos para fazer a próxima Olimpíada, do que você não poder. E aí, se você se lesionar? E aí você não pode mais nadar, você não pode mais saltar, você não vai poder mais correr. Então, eu acho que agora as pessoas estão vendo a importância de protocolos, né? Porque eu acho que o futebol americano, como outros esportes amadores, eu falo amador porque, cara, eles não ganham pra isso. O dia que eles ganharem vai ser profissional, mas eu trato eles como profissional, porque eles realmente, tudo que é profissional eles fazem. Treinamento, questão de toda a parte Alimentação. técnica, tudo é tudo igual ao profissional, só falta o salário. Nós também, só falta o salário, mas estamos lá.
É, Eu acho que essa questão nunca foi levantada, né? A questão de saúde, hoje eu acho que eles estão mais atentos que eles precisam se alimentar melhor, que eles não podem inventar de tomar termogênico antes de jogo, porque aqui rola isso. Eu não sei se aí rola, mas aqui rola. pré-treino Nunca é. tomou termogênico na vida, resolveu tomar num calor de 40 graus sem uma brisa, termogênico. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles estão mais conscientes que o que eles fazem ali não é um joguinho de final de semana, assim, que eles são atletas, que eles precisam render, que eles precisam de todo um preparo em casa, que eles vão se preparar para isso. Então, e eu acho que a concussão é uma das coisas. Além da concussão, né, tem muita lesão séria que acontece que às vezes teve um jogador aqui no Rio, eu não sei se essa história, com certeza você já deve ter ouvido essa história, que o cara estourou o rim jogando. Você não sabe essa história? Ele estourou o rim jogando. Ele teve uma batida de frente com outro cara, e até aí beleza. Examinamos e tal, tá com dor? Não tá com dor. E a Ah, sorte foi que tava no final do jogo. Ele ainda jogou mais um pouco, foi para casa, começou a ter dor, 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 foi parar no hospital. O rim dele estourou. Porque a nossa. pancada é a mesma velocidade de uma pancada de carro. E eles não têm essa noção. Então, acho que conforme foi aumentando as lesões, eles foram entendendo que é um jogo de contato e é um jogo que você tem que fazer certo contato, porque tem uma forma de fazer, não é porradaria, não é sair batendo em todo mundo igual louco, não, tem uma técnica. Então, acho que eles começaram a se aperfeiçoar mais na técnica, porque tem que fazer direito para não se lesionar. E aí vai puxando saúde no geral, né? Aqui no primeiro e último jogo que teve esse ano, teve um menino que veio de outro time, menino novo, acho que deve ter uns 17 anos, e na primeiro lance acho que ele já foi com a cabeça. E um dos jogadores, dos atletas mais experientes virou para ele e falou: Ó, cabeça não é para bater, é para pensar. Então tem toda uma técnica para fazer o tackle, justamente para não se prejudicar, porque senão daqui 2, 3 meses ele tá fora do jogo. Não, e quem vê futebol americano que não entende, nunca viu, acha que aquilo é porradaria. Padaria. E não é porradaria. Até na verdade, um MMA, até luta, tem uma técnica de você bater. Você não sai batendo igual um maluco, a Deus dará. Então, eu acho que o futebol, e eles começaram a trazer muito gringo, né? Que começou a melhorar muito mais a técnica deles. E eu acho que o que eu gosto muito do futebol americano, eu falei para eles no início, porque eu acho que a luta que a gente tem com aquilo, que é uma profissão nova no Brasil, que a gente luta pela regulamentação, a gente luta para ser reconhecido, a gente luta para divulgar a profissão, para as pessoas entenderem como é o formado e tudo mais, eu acho que é a mesma luta que eles têm com o esporte. E Sim. eu acho que eu abracei a causa específica do futebol americano por conta disso, porque é um esporte novo no Brasil, é um esporte que está lutando para ter seus direitos, é um esporte que está crescendo muito. Eu E quando eu vim para Rio Preto, na verdade, eu procurei o presidente, né, do Vailers, e foi basicamente esse intuito. Eu virei para ele e falei que eu praticei uma profissão nova, que o futebol americano é um esporte novo no país e que um vai divulgar o outro, a gente vai de mão junta para crescer junto. E por um acaso, eu perguntei se ele conhecia quiropraxia. Ele falou que eles foram jogar uma vez, acho que em Sorriso, Cuiabá, não lembro. E lá tinha um quiropraxista, que eu acredito que deve ser o Kenneth, que atendia o Cuiabá Arsenal, né? eu acho que era o Ken. Então É, eles já tinham, né? é, a nossa sorte é que a gente tem alguns quilos. O Jefferson ainda falou que o problema é que eles não pensam no dia do amanhã, né? Para eles o importante é o jogo. E é o que a gente tenta passar para eles, que o jogo é muito importante, ainda mais um jogo de final, ou um jogo de pré-final, é muito importante. Agora a vida e a saúde deles, cara, tá acima de qualquer título, não adianta. Todo profissional que é apaixonado, todo atleta, na verdade, sendo profissional ou amador, se o cara ama aquilo. A gente, cara, quantas vezes você não foi trabalhar com uma dor? A gente faz isso. Imagina eles que, cara, é um sonho. E eu acho que eu gostei muito uma coisa que me anima muito trabalhar com a questão do esporte é que eu falo, né, que no dia a dia a gente lida com sonhos, né? Tipo, é o sonho de uma pessoa querer brincar com o filho sem ter dor, uma pessoa que quer trabalhar sem dor, que quer conseguir fazer uma atividade física que não consegue. E aí, quando você depara com um time de pessoas que têm o mesmo sonho, objetivo, e você faz parte daquela conquista, você ajuda eles a chegar
no final, que é ganhar o campeonato, ou chegar nas semifinais. Tem muito time pequeno que o sonho é conseguir chegar na semifinal, meu, já estão vitoriosos. Então, eu acho que o legal da nossa profissão é essa, porque é uma profissão de bastidor total. Eu falo isso. Quem quer trabalhar com esporte, quiropraxista não é para estar em holofote. Só se você virar entrevistador, virar uma pessoa muito famosa, aí beleza. Agora, se não, a gente está totalmente em bastidor. E eu gosto desse trabalho do bastidor por causa disso, porque a gente está ali ajudando as pessoas a conquistar o sonho delas. E é um trabalho pesadíssimo, né? Porque a gente toma chuva igual eles, a gente carrega maca, a gente tem um trabalho absurdo. O que eles carregam de material, de equipamento, a gente carrega de maca, de teragan, de fita, e é tape que não acaba mais, é cola de tape, é tudo, né? E É. Reston e tudo mais. Aqui no Vailers é interessante, acredito que aí no Flamengo também deve ter alguma história parecida, que eles têm, na verdade, como objetivo principal a ferramenta de transformação. Então tem muito atleta aqui, na verdade, que poderia estar num caminho diferente e hoje está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo dentro do esporte também. E o que você falou é super importante. Na vitória que a gente teve no Campeonato Paulista e no acesso que a gente disputaria esse ano, o treinador do time mesmo, o head coach, na hora da comemoração, ele chamou toda a equipe, preparador físico, fisioterapeuta, eu como quiropraxista, e ele disse: vocês fazem parte disso, vamos lá comemorar com a gente, vamos subir no pódio. Então é um trabalho de formiguinha que às vezes acaba virando um resultado muito grande, né? Que com certeza colaborou. Sim. Sem dúvida ajudou. E eu acho que na parte de esporte, uma das nossas funções é essa, né? Porque, infelizmente, no Brasil, o esporte, tanto o amador quanto o profissional, ele não tem apoio. Nenhum. A gente atende atleta profissional, que o cara tem que pagar do bolso dele, porque ele não tem estrutura de clube, porque ele não tem estrutura de time. Ou ele foi até no médico do time, mas ele não é o médico que ele precisa de um quiro, ele precisa de um massoterapeuta, ele precisa de um fisioterapeuta, ele precisa de outro trabalho ali, que ele não tem. Então, eu acho que uma das questões do Brasil é essa, porque a gente não tem, eles não têm apoio nenhum. E na questão do amador, eu acho que uma das nossas funções é justamente essa, é trazer para eles a cabeça de mostrar a saúde para eles, que o esporte não é só ir ali treinar e fazer o fortalecimento do certo, ele precisa se hidratar bem, ele precisa se alimentar bem, ele tem que ter um sono bom, ele tem que ter uma harmonia na vida dele para ele chegar ali e conseguir dar o melhor dele. E eu acho que quando, principalmente um amador, ele consegue receber uma ajuda de profissional, eu acho que eles são extremamente gratos e conseguem aproveitar isso muito bem. Porque a gente não tem apoio aqui. Eu vejo os times saem atrás de patrocínio, saem atrás de tudo quanto é apoio. E é muito difícil ter apoio no Brasil para qualquer área, mas o esporte ele Agora, sofre muito. nesse período de pandemia, né, eles estão se virando, porque a maior arrecadação deles vem de jogo, de venda de camiseta, essas coisas, né? É. A pandemia acabou com tudo, né? Aí eles estão E, todos chateados porque não vai ter campeonato esse ano, né? e aí no Flamengo, vocês têm algum apoio da instituição Flamengo mesmo, de futebol, ou só utiliza o nome? Cara, só utilizo o nome. O que é bom, porque com o nome tem um peso e aí o nome você consegue patrocínios por conta disso, né? Então, eu acho que os times aqui eles tentam os clubes grandes por conta disso. Tanto o Big Rider está ligado ao América, quanto o Vasco. Eu acho que os times eles tentam pelo menos isso, porque, cara, querendo ou não é o nome, né? E o nome já ajuda bastante. Não Ah, tem o como contrário eu você. acho que também é interessante, né? A exemplo do Vailers aqui que começou independente de qualquer instituição e hoje pode-se dizer que é um dos esportes que leva o nome da cidade, né? Tá na mídia o tempo todo, não tá ligado a instituição nenhuma e acaba sendo independente, né? Tem essa vantagem também. Tem esse lado também. Eu, como peguei eles já ligados a clube, eu não tenho essa experiência deles fora de clube, tirando o Mamutes, que era na areia. Agora, logo depois o Mamutes já virou clube, que foi pro Botafogo. Então, realmente, essa outra realidade você tem uma vantagem. Você tem que saber trabalhar, na verdade, né? Acho que tem que ver o objetivo e
e trabalhar em cima dele. Dá certo. Foi o que a gente tava falando até do, tipo, não tem receita de bolo assim certa. Eu acho que se eles conseguem, e aí eu sei que é muito famoso o time, né? O time para a cidade praticamente. Acho que o último jogo deu cerca de 200, 300 pessoas. Então é muita gente para um jogo de futebol americano, se for ver. É, para um jogo de futebol americano é muita gente. E querendo ou não, leva o nome da cidade, né? Porque tá no jornal o tempo todo. É, o futebol comum mesmo, querendo ou não, vive de briga política, o estádio tá em leilão, então é meio complicado, né? É. E eles treinam onde aí, Will? Tem um Eles têm, estádio. eles têm dois campos, na verdade, de treinamento. Um fica numa universidade, que eles treinam durante a semana, e aos sábados eles treinam num campo de várzea mesmo. Os jogos acontecem no estádio do América, que é o Teixeirão, já sediou o jogo da seleção também. Show. E agora parece que a prefeitura cedeu um campo para eles, onde vai ser montada a estrutura do CT, né, o centro de treinamento, e vai ser exclusivo para o time de futebol americano. Olha que bacana. Que show. Conquistas, Show de né? bola. Cara, e tem que ser todas comemoradas, porque assim, ainda mais o esporte amador é muito complicado, cara, porque o que os caras ralam para manter o time em pé e para conseguir essas conquistas é muito trabalho por trás do bastidor. O jogo ali é o final de tudo do espetáculo, assim, porque o que a galera rala de reunião, de tudo assim por trás é absurdo, assim. Eu fico muito, que bom que tá assim, cara. Que bom. Que todas as cidades a gente consiga fazer essa estrutura toda, né? É, O que mais, Will? Eu esqueci de te falar alguma coisa? Acho que não, né? Eu acho que era fechado. esse. O trâmite que a gente tinha traçado. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Perguntas? Aproveitem. Também não quiserem perguntar agora, quiserem mandar depois, podem mandar, que a gente responde tudo. Cara, vamos pensar em outros temas depois pra gente fazer outras. Bacana. Acho que não tem mais dúvidas. Não. Will, é isso. Eu Maravilha. adorei falar com você. A gente não tinha ainda conversado sobre esporte. Sim, eu posso dizer, na verdade, que eu sou seu fã, porque Oh, acompanho o seu trabalho desde a época da universidade, né? Palestras, essas coisas. E é um prazer poder estar conversando com você. imagina, a honra é minha. É um prazer imenso. Como diria a Dani, inenarrável falar com É, você. Eu e falo quem sabe isso. quando eu retomar tudo, a gente se encontra num jogo, né? Cara, a gente nunca teve num jogo juntos, né? A gente tem que estar num jogo, cara. Que absurdo. Até pra gente Tava pelo por menos se ajustar, né? Se a gente não com ajusta a galera, certeza. a gente vai se ajustar. A conexão Rio de Janeiro e Rio Preto. Você sabe o Cristiano é um Quiro que tá em São Paulo? E aí ele, na época de faculdade, ele jogava num time de Porto Alegre. E aí, quando eles vinham pro Rio de Janeiro, que eles jogavam contra o time que eu tava, aí dava um intervalo, aí ele vinha assim e falava, pô, Ju, você podia ajustar eu e mais dois, né? Eu não posso ajustar porque eu sou aluno, a gente tá com dor, a gente veio de ônibus do sul e tal, e ficava lá chorando. Eu falei, não, Cris, vai, eu ajusto, vai, deita. No time mesmo eu ajusto até o fisioterapeuta, os coaches, a galera toda ali que estiver precisando, eu tô ajustando. É, Eu, eu dependo muito de outros quiropraxistas ou quando eu vou para São Paulo, né? Aqui na região ainda a gente está muito carente de quiropraxistas, né? E querendo ou não, a gente precisa se cuidar também. a gente faz isso, né? A gente tem essa mania feia que a gente não se cuida, né? A gente cuida dos outros, a gente dá bronca nos outros e a gente não se cuida. E é importante isso. Eu tenho a sorte de estar com o Léo aqui, né? E o Giovanni que vem uma vez por mês. Então, o Léo, cara, semanalmente a gente troca ajuste porque a gente não. A gente precisa, na verdade, né? Mas eu Ah, entendo. O Kiro, assim, que trabalha com poucos, assim, cara, é complicado. É eu difícil. na época da universidade mesmo, ajustado toda semana. O rendimento na própria musculação mesmo era completamente diferente. Não, Hoje, e a para falar a gente. verdade, eu acho que até o peso da idade já tá vindo já, porque eu não faço o que eu fazia naquela época. Não, esquece.
É, se passou dos 20, já era, Will. Não fala isso. Vai chegar nos 30, então, filho, já Quase era. lá. Então, eu tô quase já nos. Não, deixa quieto, na idade não vou falar. 200. Tô quase isenta, mas deixa quieto, essa parte você pula. Isso aí, Will. Cara, adorei falar com você. Eu Prazer, meu. agradeço demais você ter aceito o meu convite. Vamos marcar outras lives de outros temas relacionados a além do esporte, porque tem pessoas que acham que a gente só sabe também falar de esporte. Antes eu só sabia falar de política, agora eu só sei falar de esporte. Regulamentação da quiropraxia, né? Regulamentação da quiropraxia. É batata, cara. Eu encontro a pessoa fala, e regulamentação? Você sabe que tem gente que achava que eu não sabia ajustar, né? Que eu não trabalhava em clínica. As pessoas Essa é a achavam que eu diferença. só sabia a parte burocrática. Eu era tipo a secretária, que eu só sabia a parte burocrática. Aí é verdade, cara. E tinha uma época que eu não conseguia receber ajuste. Você acredita disso? Porque quando eu era presidente da BQ, a galera não me ajustava, acho que com medo de eu avaliar ou dar nota. Eu era pouquíssimas pessoas que me ajustavam. Tenho medo. Eu acho que sim, cara. Eu não sei por que medo, mas tudo bem. Quem tinha que ter medo sou eu, né? As pessoas acham que eu não sei ajustar. Naquela época, gente, eu sei ajustar, calma. Mas é engraçado isso que as pessoas vão criando rótulos, né? E aí, tanto que eu fui uma vez num evento, a galera ficava me olhando assim, estranho, que eu tava não tava falando de regulamentação, tava ajustando, né? Uma coisa totalmente oposta do que eu faço normalmente. Mas é muito louco. Mas vamos marcar mais Sim, com certeza. papos e a gente vai se falando. Eu agradeço muito. Você quer mandar alguma mensagem? Você quer falar alguma coisa final? Agradecer o convite. Como eu falei, é uma honra estar conversando com você. Quem tiver alguma dúvida com relação à quiropraxia, procura a Ju, procura a mim para estar tirando dúvidas. Acho que a quiropraxia só tem a somar e a gente tem que estar aliando as forças mesmo. Sim. Eu vou responder só a última pergunta do Jefferson, que ele quer saber se aqui tem muita dificuldade na luta contra os físios. Então, eu não uso muito esse termo contra os físios, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente cria uma coisa que não é tão forte assim. Eu não tenho problema com os físios diretamente. A nossa questão maior é com relação ao conselho, que é que a gente vira uma especialidade. Então, com físio, não. Eu não tenho problemas aqui com físio, não. Óbvio que tem profissionais da saúde que dizem que são quiropraxistas e não são. Por isso que a gente sempre recomenda as pessoas verem no site da BQ, as pessoas procurarem qual é a formação da pessoa. Uma coisa que brasileiro não tem hábito de fazer é perguntar do que a pessoa se formou, onde a pessoa se formou. Isso eu acho muito importante, porque existem pessoas de várias profissões que não são formadas e atuam sem ser formadas, não só naquilo como outras. E aqui eu não tenho briga direta, não. É claro que tem um ou outro que fala que é. Tem um ou outro que coloca na busca do Google o meu nome. Mas isso também a gente resolve. É. Não tem aí não? Você nunca procurou seu nome? Depois te O conto essa meu nome história. não. Mas tem isso, tem de tudo. Mas não. Não porque o foco. Uma vez o advogado da BQ me falou isso e eu prestei muita atenção nisso e mudei o meu pensamento. Ele falou assim, cara, você não pode focar no problema. Então, assim, quando você for dar uma. Eu dava muita entrevista naquela época. E aí as pessoas falavam pra mim, não cita isso. Porque você não tem que citar isso. Você não pode dar relevância, você não pode dar importância a essa questão. Então, eu sempre foquei, na verdade, na divulgação da quiropraxia. Tanto que aqui no Rio de Janeiro, eu consegui tirar o alvará de quiropraxia. A gente lutou, eu consegui um vereador, Rafael, que foi excelente o trabalho que ele fez com a gente, apoia a causa. Ele é dentista, né? Porque só não exerce, mas ele é dentista, então ele sabe a causa da área de saúde. E a gente teve o conselho quis barrar o alvará daqui e deu certo. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com a questão de nomenclatura. A gente não tem um Aí, problema com os físios. até para esclarecer, o Jeff acabou respondendo. O Jeff, ele é um fisioterapeuta do Vailers. E a gente se super bem. Eu acho que é um amigo que, se fosse por conta de profissão, a gente seria inimigo à toa. Porque é uma pessoa muito gente boa, a gente troca muita informação, a gente soma muito junto no time, porque são opiniões e visões diferentes. E uma das coisas que eu fiz foi justamente o que você falou. Quando eu vim para cá, eu procurei ser reconhecido como quiropraxista.
Então, a primeira coisa que eu fui fazer, alvará, fazer tudo legalizado, tudo da forma correta, justamente para que as pessoas me reconhecessem como quiropraxista, não só mais um profissional que estrala a coluna, né? É, no time do Flamengo, um dos físios é o Chopata. E ele adora aquilo. E Sim. a gente não teve ainda contato de jogo, porque os jogos que eu ia ele não tava, o jogo que ele tava eu não ia. Mas foi assim, sem querer, mas a gente conversa direto. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter respeito. Sim. Já tive times que eu trabalhei que a pessoa se dizia quiropraxista, e aí eu resolvi isso com a diretoria do time. Então, a pessoa não podia exercer o que ela falava que era quiro dentro do time. Ela fazia só a parte dela de formação mesmo. Então, eu acho que é a forma que você lida com a questão. Mas aqui não tem, lógico, essa briga de falar que é quiro, que não é só físio, não é só alguns fisioterapeutas que fazem, tem outras pessoas de outras áreas de saúde também que falam. Eu acho que isso vai existir no Brasil todo e ainda vai ser uma luta que a gente vai ter por um tempo. E eu acho que a questão maior é o que a gente faz, que é a educação do paciente, a educação das pessoas. Por isso que eu acho que essas lives são importantes. A gente conseguir divulgar as clínicas no Instagram é importante. A gente tem um trabalho multidisciplinar, igual você tem com ele, que vocês estão juntos, e isso ajuda na divulgação. Então a gente tem que focar, tem que olhar para esse lado que é importante, mas a gente tem que focar na divulgação da profissão, né? Porque é só com a educação do paciente que a gente vai conseguir que as pessoas entendam o que é a profissão, né? E o respeito, né? Porque a partir do momento que perde o respeito, querendo ou não, o outro profissional acaba querendo te atropelar, passando por cima de você sem escrúpulo, né? Sem dúvida, isso sem dúvida. Isso a gente marca uma outra live para conversar. Live das tretas. O que acontece Mil nos tretas. bastidores? Mil tretas. Eu sou a rainha Jefferson, eu sou a rainha das tretas. Pode falar comigo que eu tenho várias histórias de tretas. Mande inbox que eu te respondo. Não posso responder assim ao vivo. Convence ele a fazer quiropraxia, fazer a faculdade de quiropraxia. Cara, demorou, Jefferson, pelo amor de Deus, o que falta? Pelo amor de Deus, demorou já. Qual que é o problema? Tem a faculdade à noite, tem a segunda titulação, cara. Você vai fazer 2 anos. Eu acho que na Embi são 2 anos de quiro que você faz. 2 anos é o quê? Uma especialização. Você sai com 2 titulações. Então, eu faço as tretas se você fizer a quiro. Que ele tá botando aqui, que ele quer ver as tretas. Faz a quiro que eu te conto as tretas, pessoalmente. Vai É um lá. desafio. Eu te dou um livro das tretas. Faz a faculdade, que vai dar certo. Cara, agora vai acabar mesmo, a gente vai cair que tá acabando o tempo. Tá vendo? A gente Beleza, preocupado com o obrigado. tempo, tá acabando o tempo. Prazer aí. Will, a gente vai se falando, viu? Obrigado, obrigado a todo mundo que entrou. Mandem mensagens pra gente, quem tem dúvidas, podem mandar tanto pro Will quanto pra mim, que a gente vai responder todas que a gente puder. Boa noite, pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. Tchau.